meus amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que mais uma vez estamos aqui para o Evangelho do Dia. Pedimos a você que já vá dando o seu like, compartilhando, fazendo o seu comentário aqui embaixo. Se você não assinou o nosso canal, assine o nosso canal. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus continuou dizendo a seus discípulos: por onde andares, anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes e ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios, recebeste de graça dai. Não leveis nem ouro nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para viagem, nem duas túnicas, nem calçado, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. Nas cidades ou aldeias onde andardes, informai-vos se há alguém ali digno de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai-a, paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se, porém, não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando sairdes daquela casa ou daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, Jesus está assim, no meio da sua trajetória, da sua caminhada, da sua vivência pública. E naquele momento que ele escolheu os 12 e começou a enviá-los para as aldeias, para os lugarejos, para as cidades, ele deu uma série de orientações e ordens aos discípulos. Os discípulos passaram com ele um bom tempo, acompanhando a Jesus e vendo tudo que Jesus fazia, formando os discípulos como verdadeiros seguidores de Cristo. Os discípulos acompanhavam a caminhada de Jesus. Jesus fazia uma caminhada desde que foi batizado, desde que passou os 40 dias no deserto, voltaram para a casa da sua mãe, foram para o batizado de Benjamim, onde aconteceu as bodas de Caná, e todos os ensinamentos que Jesus fizera até ali. Tudo fora acompanhado pelos discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que segue o Mestre, que segue a Jesus com os mesmos passos, fazendo todas as coisas que Jesus já fazia e fez. E chegou a hora que ele disse assim: olha, anunciai que o reino de Deus está próximo. Meus amados irmãos e irmãs, o reino de Deus está próximo de nós. Sempre esteve próximo de nós. Porque o reino de Deus, que tem como rei o Senhor Jesus, ele está dentro de nós, em espírito e em verdade. Ele está no meio de nós. E ele se faz presente na nossa vida. E ele disse para os discípulos dizer: anunciai que o reino de Deus está próximo. Curai os doentes. Ressuscitai os mortos. Purificai os leprosos. Expulsai os demônios. Quando ele diz curai os doentes, quantos doentes Jesus não curou? Quantos leprosos ele não curou? Quantos endemoniados e possuídos Jesus libertou? Quantos ele ressuscitou? E ressuscitar não quer dizer
só porque morreu na carne. Ressuscitar também é ressuscitar no espírito. Muitas vezes, chegamos em um determinado lugar e a pessoa está acabrunhada, para baixo, muito depressiva, muito sofrida. E a gente chega com a alegria do Espírito de Deus, com a vivacidade, com a força renovada, e a gente chega junto dessa pessoa e tira todo o mal e lança fora todas as coisas malignas, e com a nossa alegria vai contagiando a pessoa, e ela vai melhorando, vai ficando, ressuscita. Aquela pessoa foi ressuscitada. Quando o espírito está acabrunhado, ausente da presença de Deus, distanciado da vivência do Espírito da graça, que é Jesus no meio de nós, e ele diz: ressuscitai os mortos. E diz: recebesse de graça dai. Sim! Quantas curas nós recebemos, quantas curas físicas e espirituais nós alcançamos diariamente. Quantas coisas difíceis passamos na vida, quantos tormentos. E um irmão vem e ora, e outro vem e cuida, e outro vem e passa uma mensagem, e outro diz: ali tem algo melhor, e vai se formando aquela unidade de irmãos, que é a igreja de Deus no meio do povo, cuidando do povo, sem deixar que o povo de Deus se revigore. E ele continua: olha, não leva nem ouro, nem prata, nem dinheiro em vossos cintos, nem mochila para a viagem, nem duas túnicas, nem calçado, nem bastão, pois o operário merece o seu sustento. É verdade. Você vai em missão, vai sem saber o que vai viver, o que vai passar, as experiências que vai viver, mas tudo que você já passou no discipulado, você já aprendeu a viver em Cristo Jesus de forma que Ele vai prover todas as suas necessidades. Não vai lhe faltar nada. E a casa que for lhe receber também não será provisionada. E aqueles que de coração te recebem serão bem abençoados. Aí ele diz assim: nas cidades ou aldeias onde entrardes, informar-nos se há alguém ali, digam de vos receber. Ficai ali até a vossa partida. Entrando numa casa, saudai paz a esta casa. Se aquela casa for digna, descerá sobre ela a vossa paz. Se porém não for, vosso voto de paz retornará a vós. Se não vos receberem e não ouvirem vossas palavras, quando saídes daquela casa, daquela cidade, sacudi até mesmo o pó de vossos pés. Em verdade vos digo, no dia do juízo haverá mais indulgência com Sodoma e Gomorra que com aquela cidade. O missionário, quando sai da sua terra, da sua parentela, e vai para servir ao irmão lá fora, ele sai bem disposto. E quando chega na outra cidade, deve ser recebido também da mesma forma, com a mesma alegria. E deve ser sustentado por aqueles com todo amor, com todo carinho, com toda atenção, com toda paz. Porque assim ele também receberá a paz. E receberá bênçãos abundantes. Mas caso não receba, aí Jesus ensina: bate a poeira do próprio pé. Vai ser mais difícil do que a própria Sodoma e Gomorra. É muito sério isso.
irmãs que não levam a sério essas coisas. É preciso acolher aqueles que são de Deus com toda disposição e alegria, para ser abundantemente cheio de graça. Eu lembro aqui da passagem da viúva de Serepta, quando o profeta Elias foi e aquela viúva só tinha a última porção de azeite e a última porção de farinha para fazer o último pão para eles comerem e depois morrer. E Deus transporta Elias para aquele lugar e diz a ele, para ele cuidar daquela viúva, que aquela viúva ia recebê-lo bem. E ele chegou até ela e ele disse, faz um pão para mim. E ela não mediu esforços. Era o último que tinha, mas ela fez a última porção. E deu com todo amor àquele homem, que ela nem conhecia, nem sabia que era profeta. Mas bateu a sua porta e pediu, e ela deu a última porção. E depois foi agraciado, porque ele disse, traga todas as vasilhas que tiver. E derramou azeite, até ela foi buscar nas vizinhanças. E tudo que ela encheu, e ela viveu até o fim da sua vida com aquele azeite. Nunca mais faltou azeite, nem farinha, nem comida na casa dela. Por quê? Porque recebeu o missionário. Porque recebeu o profeta na sua casa. Porque todo missionário deve ser muito bem acolhido. Ele vai levar a palavra de Deus, a mensagem, ele vai curar, libertar, salvar, ele vai dar de graça todos os esforços. É a maior graça para a vida daquele que é um discípulo de Jesus. Peçamos ao nosso Deus Pai Todo-Poderoso que nos unja diariamente para que a gente tenha a capacidade de buscar ser esse discípulo de Jesus. Que Deus os abençoe, os ilumine, os guarde, os proteja, os dê coragem para ser um discípulo de Cristo. Beijo no coração, paz e adoração.